A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor nos fez, vamos nos alegrar nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra? Nós te pedimos perdão e misericórdia. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 14, versículo 22 em diante, que Jesus, ele anda por cima do mar. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele ordena aos seus discípulos para que atravesse para outra margem. E enquanto ele se despedia da multidão, Jesus ali se aparta para orar. E já chegada a quarta vigília da noite, Jesus vai ter com os discípulos, mas o vento era contrário e eles já estavam distantes. E Jesus vai por cima do mar. E os discípulos se assustaram, né? Disseram, é um fantasma. Mas Jesus disse, não tem mais, coragem, sou eu. E a palavra do Senhor nos diz que Pedro, ele quer testificar. Mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima do mar. E Jesus diz, vem. Quando Jesus diz, vem, Pedro ele desce do barco e vive o sobrenatural. Porque Pedro ele estava alicerçado naquilo que Jesus estava falando. Alicerçado em fé, ele confiou no que Jesus estava falando. Mas a palavra do Senhor nos diz que o vento era contrário. E Pedro, sentindo o vento forte, Pedro começou a afundar. E ali ele pediu para que Jesus o socorresse. E Jesus vai e socorre Pedro e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra do Senhor nos diz que de sorte a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando Pedro estava firmado no que Jesus estava falando, ele teve fé, ele viveu o sobrenatural. Mas quando ele sentindo o vento forte, né, os seus sentidos naturais, enfim, todos os sentidos naturais, Pedro ele temeu e começou a afundar. Então a palavra do Senhor está nos exortando hoje para que a gente continue olhando para Jesus, que a gente não tema, mas que a gente tão somente confie. A palavra, depois que Pedro foi restaurado por Jesus, a sua fé foi alicerçada em Cristo. Depois que todos receberam o batismo do Espírito Santo, a palavra do Senhor nos diz, todos foram revestidos do Espírito Santo, revestidos do poder de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, ou seja, na manifestação prática. Há uma ação do poder do Espírito Santo, há uma transformação de vidas que ocorre, há uma transformação de vida através do Espírito Santo. O poder de Deus, ele gera cura, libertação, salvação, arrependimento, dentre outros fatores sobrenaturais por conta do governo divino de Deus, que exerce a prática do poder de Deus pelo Espírito Santo. Aleluia! E todos ficavam maravilhados quando viu Jesus, né, executar esse poder, a doutrina que Jesus tinha. A gente tem o exemplo de Nicodemos, que reconheceu que Deus era com Jesus. Lá em Atos 3, a palavra do Senhor nos diz que Pedro, alicerçado em fé, quando fora ao Templo Formosa orar, e ali havia um coxo que mais de 40 anos era coxo, e aquele coxo pedindo esmolas, mas Pedro e João estavam ali alicerçados em fé em Cristo. E Pedro disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E ali os tornozelos daquele homem foi fortalecido pela fé no nome de Jesus, pelo poder divino. Aleluia. Então, a fé, alicerçados em Cristo, nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Pedro disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Nós temos Jesus, que a gente carregue a presença do Senhor e viva prodígios e sinais. Carregue a palavra do Senhor, como o centurião disse. Manda-me apenas uma palavra e o meu servo sarará. Como fez a mulher do fluxo de sangue. E ouvindo falar de Jesus, disse consigo mesmo, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei.
e logo no seu corpo sentiu ser curada desse mal. Que a gente viva milagres em nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus que é sobre todo nome. Amém? Glória a Deus. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigada. Engrandecido seja o Senhor. Que vidas sejam libertas, curadas. Meu Pai querido, resgatadas, redimidas, venham arrependimento, cura, salvação e redenção. Em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Fiquem na paz em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Crê no Senhor, Jesus será salvo, tu e a tua casa. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.